Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Automecânica RV Mafra Santa Catarina, veículo Honda Civic, ano 2014, versão LXS, motor 2.0. Esse veículo o cliente nos relatou que as rodas dianteiras estavam travando, então iremos fazer, portanto, uma revisão geral de freios. A começar pelo reservatório do cilindro mestre, vai ser removido e limpo, é limpo com água mesmo, não é com produto químico. Esse veículo já conta, logicamente, com unidade de ABS, né, pelo ano. E, portanto, na frente aqui, nós já removemos o disco de freio e a pinça de freio. Tá? A pinça de freio a gente vai remover e está trocando o reparo, a guarnição de borracha externa e interna de vedação, né, de pressão. Vai ser limpo, vai ser descarbonizado. O disco de freio foi removido para dar passo na retificadora, tá? Os pinos aqui a gente vai remover também e vai fazer a lubrificação, certo? Com graxa especial. Atrás, portanto, nós temos aí também já o conjunto onde estamos trabalhando. Removemos os discos de freio, os mesmos não puderam ser retificados devido à medida, então a gente já substituiu. As pinças também receberão a troca dos reparos aqui, né, devido ao sistema de freio de mão atuando sobre a pinça. Utiliza uma chave especial, tá? E essa chave a gente tem aqui para poder fazer regulagem aí, certo? Então isso vai ser feito. Bom, o que eu quero conversar com vocês, pessoal, é o seguinte: sistema de freio. Quando você recebe um veículo na sua oficina, você profissional ou você cliente que está pensando em fazer os freios do seu veículo, primeira coisa é se pensar que freio é segurança. Então é preciso analisar, portanto, a situação do cilindro mestre, do fluido, tá? Como que está aí o reservatório, se não está obstruído. A gente vai estar utilizando também o pensamento de que às vezes algum dos flexíveis pode não estar bom, então a gente vai observar os 4 flexíveis. A gente vai observar aí as pinças de freio, quando é freio traseiro, os tambores, né, os discos de freio, né, e todo o sistema por completo e também o sistema de ABS. Então o freio, quando você vai fazer a sangria com a máquina. Geralmente aqui a gente faz o upgrade para o DOT 4, quando utiliza o DOT 3, né? Ou se utiliza o DOT 4, a gente utiliza o DOT 4 mesmo, tá? Então é feito a sangria com a máquina do freio de serviço em si do veículo. É testado aí, portanto, e limpo toda a linha hidráulica aí dos 4 rodas, injetando ar, tá? A gente limpa, depois limpa com fluido hidráulico, né? O fluido de freio mesmo, DOT 4, que é o que vai ser utilizado no sistema. Observa o estado geral dos flexíveis de freio, né? Dos canos que conduzem esse fluido até as rodas, que são de aço, o cilindro mestre, né, o reservatório também, e tudo isso. E as pinças de freio a gente desmonta, lubrifica os pinos, troca os reparos quando necessário. E os discos de freio é o seguinte, pessoal, então aqui nós já temos aí os discos de freio dianteiros. Esses discos podem perceber que receberam retificação, tá? E retificação dos dois lados. A retífica de disco é feita da seguinte forma: precisa ser feito com a máquina, que ela é uma pedra, tá? Então ela é um rebolo, é um esmeril aí, que faz a planificação aí das faces do disco, mas porém deixa-o meio asperoso, tá? Ele não fica liso. Quando isso é feito no torno, a ferramenta aqui do torno, o inserto do torno, vai cortar isso daqui, removendo o material. Pontos quentes, muitas vezes que estão vitrificados, estão endurecidos, a ferramenta do torno pode vibrar, então vai ficar um disco empenado, vai remover material, não vai ficar asperoso, vai ficar liso, então, ou seja, é um serviço incorreto, não fica bom. E para fazer a retífica de disco, é necessário que se entenda o seguinte: no caso do Honda Civic, os discos dianteiros, a medida mínima é 19 mm, tá? Então 19 mm nós temos que respeitar. Se esse disco já está em 19 mm, vai precisar substituir. Não adianta fazer retífica que vai perder medida,
E aí, portanto, vai então perder o disco e colocar em risco aí a vida do condutor, do cliente, né? Por quê? Porque quando você tira material além do limite, você enfraquece aí o disco, ele pode vir a trincar e vir a quebrar, né, muitas das vezes. E também temos que entender que a pinça ela vai fechar mais para poder compensar essa folga. Então vai aumentar a pressão hidráulica, o freio vai ficar desequilibrado e é risco, principalmente, como eu disse, de quebrar esse disco. Bom, então o que acontece? Se a gente for medir aqui esse disco, tá, vou tentar alocar ele de uma forma que ele pare quieto aí. Mesmo após a retificação, né, nós temos uma medida boa nele aqui, tá, pessoal? Vou tentar achar um jeito aqui de poder medir, tá? Então, portanto, nós temos a medida aqui de quase 22 milímetros, ou seja, o disco está em perfeito estado. Agora, se tivesse em 19 milímetros, ainda seria a medida mínima, né? Mas abaixo disso aconteceria igual aconteceu com os discos traseiros. Os discos traseiros nós trocamos, né? Por quê? Porque eles já estão com alto desgaste, correto? E o fabricante próprio já escreve isso aqui no disco. Mínimo 8 milímetros, tá? E esse aqui já está com 8, então passou a pedra aqui, vai remover material, vai perder o disco. E pior, esse aqui que ainda é sólido, tá? Não é ventilado igual os dianteiros. Então perdeu o disco, tá? Então a gente tem que trabalhar com isso. Disco da retífica dá, mas desde que esteja na medida padrão. Se você obtiver aí uma retífica dentro da especificação, né, um pouco mais do que o mínimo depois da retífica, então pode fazer que está correto, né? E outra coisa, pessoal, o freio de serviço é uma coisa, tá? Você pode sangrar, pode ficar bom, mas o sistema de ABS, você precisa fazer os testes e precisa fazer a sangria do mesmo, tá? Por quê? Porque o ABS é um sistema que ele vai atuar aí quando você der uma freada brusca com o veículo, você está lá em 100, 120, 130 km por hora. Qualquer velocidade, você firmou o pé no freio rapidamente, o que acontece com o freio sem ABS? Vai aumentar a pressão hidráulica nas rodas, as rodas irão travar e você vai perder o controle do veículo, tá? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui no pneu dessa Renault Master. O ponto de contato fixo é o centro, correto? Então quando eu piso no freio que trava essa roda, certo? Esse pneu ele vai continuar tendo contato fixo, o ponto de contato vai ser sempre o meio. Então, se você for desviar do obstáculo, o qual você precisou pisar no freio aí, se pisou rapidamente, travou a roda, você virou o pneu, não vai adiantar nada, porque o ponto fixo vai sempre reto, você vai bater o veículo mesmo com a roda virada, tá? Por quê? Porque a roda, o pneu, ele vai estar virado, mas o carro vai para frente, porque a roda está travada, então você vai perder o controle. E o freio ABS funciona dessa forma, ele não deixa travar a roda, tá? Então é por isso que que acontece? Tem aqui sensor de velocidade, tá? Aqui nós temos aqui o fio do sensor de velocidade, no caso aqui do Honda Civic, que fica aqui dentro, né, o rolamento, onde ele vai fazer a leitura aqui da velocidade da roda. Quando essa roda está próximo do zero, o sistema de ABS vai fazer aqui o controle da pressão hidráulica, vai fechar para que não aumente a pressão hidráulica, certo? E portanto essa roda não vai travar. Então você não vai perder o controle do veículo, porque o ponto fixo ele vai acompanhar você. Quando você pisar no freio a roda não travou, então você consegue manobrar, desviar o veículo perfeitamente, tá? E o ABS é uma ferramenta aí muito importante, o equipamento que você precisa fazer o teste quando você faz o freio do veículo, né? E como que você faz o teste? Você sangra aí com a unidade ABS com o scanner, tá? Você vê se tem código de erro, e aí você vai andar com o veículo aí, principalmente o reparador, né? Logicamente, mas isso se aplica ao proprietário. Acelera o veículo aí até 60, 70 por hora, pisa rapidamente no freio.
Se não travar as rodas, tá ok. Agora, se alguma das rodas travar ou todas as rodas travarem, aí você tem um problema da ABS. Então, é isso que eu digo, pessoal. O reparador vai fazer o freio do veículo, testa a unidade da ABS, testa o freio ABS. Por quê? Porque o ABS, se ele falhar, aquele que está atrás do volante só vai perceber depois da tragédia. Às vezes já pode ser tarde demais. Então, freio é segurança. Manter o freio de serviço em ordem, fazer o serviço certo, observar os parâmetros exigidos pelo fabricante, testar a unidade ABS e entregar o veículo aí garantido para o cliente. Positivo, pessoal? Quem gostou desse vídeo, curta e compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.